Olá, meus hermanos, es María aquí contigo y hoy es 16 de marzo de 2022. Entonces, hoy me gustaría hablar contigo sobre cómo superar el miedo de la muerte. Entonces, pero antes vamos a recordar que nós somos parte de la conciencia divina y que solo una pequeña parte de nuestra conciencia viene a quedarse con el cuerpo. Y la otra parte se queda con Dios, que es lo que llamamos de nuestro yo superior. Cuando nosotros morimos, salimos de este cuerpo, se já não temos mais karmas, volvemos a juntar-nos com Deus, com a outra parte de nossa consciência. E recuerdas que Deus, allá na fuente, todos estão vibrando de 500, que é amor, alegria, paz, arriba. Então, como que isto pode ser uma coisa mala? Como que pode ser? ¿Por qué fuimos treinados a tener tanto miedo de la muerte si es algo que nadie puede evitar? ¿Por qué que en vez de desperdiciarmos energías con miedo de la muerte, no usamos esta energía para vivir nuestra vida de la mejor manera que podemos, para nosotros y para todos a nuestro alrededor? ¿Por qué? Una de las respuestas son: nosotros tenemos miedo de la muerte porque no tenemos conocimiento de lo que se pasa después de la muerte. Pero hay mucha información ahora, hay mucha información disponible para nosotros. Muchas de estas informaciones vienen de espíritus de personas que vivió acá en la tierra, pero que se murió, pero volvió y entró en contacto con personas medias y passou as informações e escreveram livros. Um livro muito interessante que eu li, que me esclareceu muito e sacou a parte de medo que eu tinha de la muerte. Se chama Nuestro Hogar, de Chico Xavier. Há uma película do livro também. Eu sei que é brasileiro, o meio é brasileiro, pero foi traduzida em espanhol e a película não sei se tem solo com legendas ou se foi traduzida também. Pero Nuestro Hogar, tu puedes encontrar. É importante que tenhamos informações porque, como Jesus dizia, a informação te libertará. Mira que muitas pessoas têm medo da morte porque elas não sabem quando que vai acontecer. E isto é uma bendição. Imagina que tu subiera. É melhor que tu não sepas. Pero o que muitos fazem? Vivem como se fosse morrer a cada 10 minutos. E assim não vivem sua vida. Assim desperdiçam sua vida. Estão sempre limitados por el medo, falsa evidência aparentando real. Estão sempre limitados por el medo de la muerte e vibrando acá a 100, a frequência de 100. Mientras poderia estar, pero la felicidad tu tienes que estar vibrando al menos a 500.
Entonces es algo que no hace sentido. Pero muchas de las personas, ellas piensan que el acaso, el accidente puede sacarle la vida a cualquier momento. Pero yo te digo que ni siquiera una hoja del árbol cae si no fuera la voluntad de Dios. Entonces no hay accidentes. Las muertes de accidentes fueron planeadas en el plano espiritual. Antes que tú encarne para esta vida, tú haces un plano de vida. Eu vou fazer esta será a minha missão, será meu propósito. Eu quero aprender isto, colocando de uma maneira mais simples. Eu quero trabalhar como estes 3 karmas. E me vou viver como 40 anos. Ok, e muitos decidem hasta como será o processo de morte. Às vezes por uma doença, ou um acidente, ou um tiro, pero sempre, o motivo é sempre promover uma experiência que vas a ajudar a elevar o espírito de todos os envolvidos. Toda experiência que temos é para ajudar-nos a elevar nossa consciência a Deus. Todas. Então, tu me pergunta, pero Maria, é certo que não há acidente? Então, quando eu decido que vou viver 40 anos, então estou solo, nadie morre antes ou depois? E te digo que há exceções. Por exemplo, se tu decides que vienes, decide o plano que vas a hacer, vas a trabalhar 3 karmas, pero tu te desvia del plano, tu te pierde. Em vez de resolver estes 3 karmas, tu estás adquirindo mais e mais e mais e mais. Então, quando tu está dormindo, tus guias te chamam e hacen uma revisão. Mira, isso que está se passando assim, assim. Eu creio que é muito difícil que tu consiga volver ao tu plano, a tu trajetória. E se tu continuas, acaso se vas te comprometer mais. Então, talvez seja hora de volver para casa. Tu assim lo concedes. Então, muere antes da hora. E o motivo pode ser, eles decidem qual é. Pero sempre uno que vai servir melhor para o esclarecimento, para o crescimento da consciência, para a expansão da consciência. Outros casos também, sim, há casos que, ok, eu quero viver como 40 anos, pero chego aos 40 anos ou cerca e decido, estou fazendo muito bem e tenho tantos planos de ajudar tanta gente, pode quedar-me mais um pouco? Aí sim, te vas allá, hace uma reunião com tus guias, e hace um plano, extensão do plano, é ok, te vas quedarte mais. Um caso muito interessante é de um médium de Brasil, se chama Divaldo Franco. Divaldo Franco, por cerca de uns 45 anos, teve um problema de coração e eu creio que supostamente era o tempo que havia determinado que iria. Pero en este tempo ele havia começado a divulgar o espiritismo por todo o mundo. Tinha começado um projeto muito grande que estava trazendo muito amor e luz para muita gente.
Entonces los guías le chamou e dijo, mira, ¿tú quieres estar más un poco? Dice, claro, déjame quedarme más. E agora já tem quase 95 anos e todavia está com nós. Então, há todo tipo de caso. Pero não existe acidente. Se tu vida está correndo um perigo de verdade e não é hora que tu te vas, os buenos espíritos vão bajar acá onde tu esteja para salvar-te. Então, viva tu vida, não viva tu muerte. Viva cada momento sempre pensando em viver da melhor maneira possível. Todos os pensamentos são baseados em medo ou são baseados em amor. Quando te baseia em medo, tu te sentes mal. Quando é baseado em amor, tu te sentes bem. Então, a cada momento, decide que tipo de pensamento, e tus decisões dependem de tus pensamentos. Vas a viver baseado em el amor ou em medo. Pero se tu está vibrando acá abaixo de 200, a única maneira de subir é através do perdão. Primeiro perdonando a ti mesmo, depois perdonando a tudo e a todos. É assim que subes na escalera. Pero, mis hermanos, não há que ter medo da morte. Vive tu vida da melhor maneira que tu pode viver. Eu sei que muitas religiões se dizem, se tu não és perfeito, tu te vas ao inferno. Este não é bem verdade. E a prova está em los livros, em ellos que viveram acá e dizem que não é assim que se passa. Então, estuda, orienta-te para saber o que te espera e viva tu vida com alegria e amor e salga do medo. Porque o medo da morte ha sido usado como uma arma para manipular-te, para quedar-te vibrando acá, abaixo de los 200, e assim não ter uma vida feliz. Então, não tenha medo da morte. Viva da melhor maneira que tu puedes, sempre pensando em tu bem, em el bem de todos ao tu redor. Escoge o amor. Não escoge medo da morte, porque não é necessário. Porque há uma força maior que está sempre cuidando de ti. Pero a decisão, se tu te vas viver baseado em medo ou amor, a decisão é tua. Então, escolhe o amor e solo entenda mais sobre a morte que se passa depois que este corpo morre, porque tu não puedes morrer, tu és eterno e sempre existirá. No próximo vídeo eu vou falar como sair do luto e reconquistar tu paz. Então, por hoje é só. Eu amo a todos vocês. Se te gustam meus vídeos, clique em el gostei, divulgue a tus amigos
y inscríbete y nos vemos en el próximo video. Mucho amor y luz.